Boa tarde, boa noite novamente, galera. Esse vídeo eu vou estar fazendo um vídeo em especial de teoria da história. O que é história? A história é a ciência. Quais são os critérios que utiliza o historiador para sistematizar uma narrativa histórica? Tudo isso será abordado de forma resumida por mim. A história, a definição que eu mais acho adequada sobre história é a definição do historiador e teólogo Mark Bloch, que é a história é a ciência que estuda as ações humanas inseridas no tempo e espaço, que, sendo assim, o objeto de estudo da história é abstrato. Todavia, a história é uma ciência porque tem suas particularidades. Com suas particularidades, ela tem um método, tem um rigor. O historiador ele não retira do nada uma narrativa histórica. A narrativa histórica é produzida mediante a sistematização documental ou arqueológica de um momento da história. E sua função é desenvolver um senso crítico dentro da sociedade, porque um povo que conhece a própria história é um povo difícil de ser dominado pelos donos do poder, que geralmente são imundos, não valem o que comem. Mas voltando ao assunto central, a história não é data. Não é simplesmente datação, não é decoreba. Não adianta nada saber que o português chegou aqui em 22 de abril de 1500, sem saber responder. Será que o Brasil foi descoberto ou tomado? Ou será que o termo descobrir está satisfatório com relação ao descobrimento, entre aspas, do Brasil? Na verdade, o termo correto que o Brasil é uma invenção política de Portugal. Por que uma invenção política de Portugal? Portugal atribuiu o nome de Brasil a essas terras. Mas antes da chegada do português, não se pode falar de Brasil, porque eram terras dos tamoios, dos avacanoeiros, dos tupis, dos Yanomamis, dos Goiáses, não eram terras brasileiras. Foi o português que atribuiu a essa terra o nome de Brasil, mas não eram terras brasileiras. Portanto, não se pode chamar de Brasil. Falar de Brasil antes da chegada do português a essas terras. E a teoria da história, teoria ou filosofia da história, nos ensina que história é muito mais do que datação disso, datação daquilo outro. Elas nos remetem à reflexão seguinte: o Tratado de Tordesilhas já foi uma prova que foi uma papagaiada ao afirmar que os portugueses se lançaram às cegas e encontraram o Brasil. Não. Eles já tinham dividido as terras entre os espanhóis. Então, não cai por terra a questão da navegação sem conhecimento do território. Inclusive, bem antes, teve um outro português que chegou aqui no Brasil, onde hoje é as terras brasileiras, só que não reivindicou para si o descobrimento. E Pedro Álvares Cabral, sim, reivindicou para si o descobrimento do Brasil. Ou seja, a teoria da história é parte da defesa de uma história crítica, uma história que pretende analisar, em primeiro ponto, os fatos. O tempo é importante? Sem dúvida, o tempo é importante para a
organizar os fenômenos históricos. Contudo, se não souber o fato, não souber fazer uma análise crítica dos eventos ocorridos dentro da história, você não vai estar fazendo um texto historiográfico. E é por isso, e é por tudo isso que pode ser concluído o seguinte, que a história são as ações humanas inseridas no tempo e espaço, portanto, não existe história do planeta Terra. A história do planeta Terra começa com o aparecimento do ser humano, ou seja, não se pode falar de história do planeta Terra, mas sim de passado. E nem história de outros animais ditos irracionais, porque eles não têm concepção de tempo, portanto, não existe história do chimpanzé, não existe história dos bogobos, não existe história dos gorilas, não existe história, existe história somente do ser humano. O ser humano tem noção de tempo e espaço. E o tempo em si é uma invenção do ser humano. Então, os outros animais não têm a consciência que o tempo está passando. E por isso que, enfim, a história depende de tempo, espaço, depende de documentação, que pode ser até mesmo uma fonte oral. Tudo isso se constitui, ou arqueológica, se constitui uma narrativa histórica utilizando essas fontes para auxiliar na construção da narrativa histórica. É isso aí.